Devassando o Invisível. Romances mediúnicos, parte B. Existem ditados mediúnicos, mesmo romances, e poderíamos citá-los, considerados imitações por muitos observadores, porque não trazem o característico do estilo literário daquele que espiritualmente o concedeu. No entanto, sabemos que a obra realmente é daquele cujo nome figura no volume. O que se passa é que transmitir o estilo integral é uma tortura para certos médiuns, como trabalho exaustivo para o autor, razão porque nem sempre este obrigará seus medianeiros ao penoso labor. Visto o intento de uma obra espírita ser a sua finalidade moral educativa doutrinária, e não propriamente a simples realização literária. De outras vezes, porque o médium não apresente os recursos necessários, dá-se uma como tradução no seu pensamento. O médium recebe o ditado e transmite-o para o papel, empregando sua própria linguagem, o que resulta na desfiguração do estilo literário do escritor comunicante, se tratar de literato conhecido na Terra. Alguns, devido a tais fatores, adotam pseudônimo, encobrindo o próprio nome, até mesmo de seu instrumento mediúnico. Todavia, o pensamento foi do escritor e não do médium, e por isso a obra deverá ser considerada mediúnica. Muitas vezes, desde que não se positive o fenômeno espírita propriamente dito, será mais conveniente que tais trabalhos apareçam a público sob o nome do próprio médium, visto que, destituídos do estilo do escritor conhecido a quem se atribui o trabalho, será difícil provar que, efetivamente, houve um fenômeno mediúnico, muito embora se tenha dado, e assim se contornarão controvérsias e polêmicas muito prejudiciais à doutrina. Tal sutileza da faculdade mediúnica opera-se comumente entre alguns escritores, e será então o que chamaremos inspiração, não obstante conheçamos tais casos no setor psicográfico também. Alguns escritores desencarnados, como Camilo Castelo Branco, que foi um estilista inconfundível, um purista do idioma português, não fazem em absoluto questão de que seu antigo vigor literário se reproduza integralmente por um cérebro mediúnico. O que querem é se desincumbir de tarefas que lhes desanuviem a consciência das sombras dos deslizes passados, reabilitando-se pela literatura de além-túmulo da antiga feição ociosa ou nociva da literatura cultivada no estágio terreno. É o resgate, pois, que se verificará. Preferentemente, tais escritores tomarão pseudônimo, encobrindo-se do próprio médium, que poderá não guardar o devido segredo, entusiasmando-se com o próprio feito de que foi instrumento. Outros, como Leon Denis, preferirão não ditar obras mediúnicas e vê-las desfiguradas no seu estilo pessoal. O que querem é a prova insofismável do fenômeno espírita. Continuam no além as pesquisas e experiências encetadas na Terra. Um mesmo espírito poderá ditar uma obra dando a ver ao médium as cenas antes ou no momento do ditado, e poderá ditar outra, ainda pelo mesmo médium, valendo-se tão somente da psicografia, sem que o intermediário veja coisa alguma, ou, pelo menos, sem que este se recorde do que viu, pois pode dar-se o fato de ele ter presenciado o drama, posteriormente psicografado, durante um desdobramento e de nada se recordar em vigília. De outro modo, o fato de recordar será uma disposição particular do aparelho mediúnico. Vimos que João Evangelista, ao despertar do transe em que obteve o Apocalipse, recordou tudo o que vira e ouvira. Os profetas antigos, do mesmo modo, se recordam das visões tidas durante os chamados transes oníricos e os desdobramentos em corpo astral.
Do que particularmente nos diz respeito, lembraremos que o livro A Tragédia de Santa Maria, por nós escrito sob a direção da entidade espiritual Adolfo Bezerra de Menezes, trabalho que tivemos a maior facilidade de recepção dentre os que nos tem cabido transmitir, ofereceu-nos todas as modalidades possíveis de um ditado mediúnico: visão antes e no momento da recepção, audição, psicografia isolada, desacompanhada de visão e de audição, psicografia acompanhada dos outros fenômenos e intuição acompanhada de visão. Consideramos essa época de nossa existência, 4 meses, das mais felizes entre as poucas horas ditosas que fruímos neste mundo, dada a suavidade, o enternecimento das faixas vibratórias que nos envolveram durante o período consumido no ditado do trabalho. Que divisões outras, então, obtivemos da vida espiritual? Que surpresas cativantes! E como convivemos com os seres invisíveis, mostrados à nossa respeitosa contemplação naquelas noites magníficas, quando abstraídos da vida terrena, aliviado o nosso coração de sofrimentos e humilhações oriundos da vida social terrena. A assistência de Bezerra de Menezes se tornava positiva e integral, para que o seu feito romântico se realizasse, sem que nenhum esgotamento físico, nenhuma fadiga mental nos abatesse a saúde. Esse venerável espírito é seguido, por assim dizer, por grande número de entidades ainda vacilantes, porém submissas, cuja readaptação ao estado espiritual é operada sob sua desvelada direção. Víamos e falávamos as várias delas enquanto trabalhávamos naquela obra. Entre mentes, as visões do drama que então nos eram fornecidas decorriam em ambiência branca, lucilante, mesclada de tons dourados, como se raios de sol puríssimos iluminassem a transparência branca, efeito ao que julgamos inédito sobre a terra, a nós outros impossível de descrever. E como se todas as cenas e panoramas fossem desenhos delicadíssimos a se movimentarem em cenários celestes. No entanto, em uma história triste que integra o volume Nas Telas do Infinito, o drama se desenrolou em suave ambiente azul, levemente esbatido de nuances brancas lucilantes, quais neblinas tenuíssimas, enquanto que em Leonel e os Judeus, obra ainda inédita, do mesmo autor, a história se desenrolou sob colorações fortes, mas com algumas cenas muito sombrias, tais como salas de suplícios da Inquisição em Portugal, e outras muito nítidas, como o rumor das águas de um repuxo de jardim, ao se desempenhar no tanque, o brilho de candelabros de prata sob a luz das velas e o som da cítara com que uma personagem se acompanhava entoando os salmos de Davi. Não obstante, nem sempre o médium consegue transcrever na íntegra o que avista no espaço, concedido por seus mestres instrutores. Parece mesmo que cenas belíssimas, admiráveis pela perfeição, deixam de ser psicografadas no decurso da obra, porque assim o determinaria o próprio autor, visto que a escrita não reproduziria fielmente o encantamento que a visão espiritual alcançou. Na obra Nas Voragens do Pecado, por exemplo, a entidade Charles, espírito, que sabemos ser o de um completo artista e que nos havia mostrado magistralmente durante um arrebatamento do nosso espírito, por ele mesmo provocado, deixou de escrever uma cena das mais belas que nos fora dado a apreciar na ocasião precisa. A personagem Otília de Louveny, ao ter conhecimento do massacre da família de La Chapelle durante a matança de São Bartolomeu, no qual sucumbira seu noivo, Carlos Felipe, tem acesso de loucura verdadeiramente patéticos, emocionantes.
Em desespero, sai em correria pelo parque do seu castelo e pelos campos adjacentes, ou sobe aos terraços e torres da mesma vetusta habitação, brandando em lágrimas pelo nome do noivo, entre 1000 queixas pungentes e revoltas blasfemas. O jogo de luzes que envolviam essas cenas, as nuances do luar e do crepúsculo da tarde, os claros e as sombras que tudo adornavam e embelezavam, entre tonalidades azuis e rosa, que se mesclavam ao infinito, a suavidade da coloração, as harmonias dos sons que se repetiam seus lamentos em ecos impressionantes pela vastidão local, e onde até o canto das cotovias se deixava ouvir, eram de uma perfeição e beleza tais que acreditamos nem mesmo o cinematógrafo, que muito se assemelha a essas criações do invisível, conseguiria reproduzir na íntegra. No entanto, tal cena, das mais patéticas e belas de toda a obra, não foi dada à psicografia, quando o autor da mesma voltou para escrevê-la. Em vão, esperamos a sua transição. O impulso vibratório da psicografia não a delineou. Aliás, nem sempre se poderão aproveitar todos os detalhes e nuances dos dramas assim relatados ao médium, no invisível, porque a obra se alongaria demasiadamente, o que seria contraproducente. É fácil, porém, compreender que a dita cena, destituída de qualquer valor moral ou doutrinário, embora artisticamente perfeita, fora suprimida para que a parte doutrinária não ficasse sacrificada pela extensão da obra, pois sabemos que o móvel dos romances espíritas é a propaganda da doutrina por meio suave e convidativo, tributando os instrutores espirituais grande apreço a essas obras por julgá-las imensamente úteis em virtude dos exemplos vivos oferecidos aos leitores. Conquanto os espíritos guias deem preferência à parte doutrinária, a moral elevada que vemos, presidindo a tudo quanto a revelação espírita, tem concedido generosamente aos homens, também observamos que se descuram eles de embelezá-las com os traços vigorosos de uma arte pura, elevada e, por assim dizer, celeste. Jamais, porém, presenciamos tantas e tão grandiosas expressões de arte e beleza superiores a tudo, quanto nossa mente fosse capaz de conceber, como no ano de 1931, ao nos ser revelada durante um longo desdobramento a história de Amor e Ódio, já publicada pela FEB, desdobramento que nos levou a visitar a cidade de Florença, na Itália, examinar suas obras de arte, visitar seus palácios e admirar o jogo das luzes irisadas através dos vitrais, contemplando-a tal como era há 2 séculos. E assim, nesse exame que muito naturalmente era realizado, distinguíamos até mesmo os brocados e cortinados dos grandes leitos senhoriais, as pinturas decorativas das paredes, o brilho do verniz dos móveis, os raios de sol coados através dos vitrais multicores, tocando tudo de uma forte sugestão. Na noite de 30 de junho de 1931, o espírito coautor da dita obra, isto é, Charles, arrebatou-nos em espírito, levando-nos consigo para uma região que supomos dedicada à arte no mundo invisível. Concluímos que as regiões espirituais mais achegadas à Terra sejam azuis, com nuances brancas radiosas, pois são as cores que mais frequentemente divisamos nos ambientes invisíveis felizes que temos visitado. Acreditamos mesmo tratar-se de um estado de uma modificação do fluido invisível, trabalhado pela vontade dos obreiros espirituais e que a própria terra nele se encontra mergulhada. O certo é que, arrebatados pela entidade protetora,
Bem cedo nos reconhecemos pairando em local florido, espécie de parque ou jardim artisticamente delineado, verdadeiro cenário celeste, no qual nenhum traço de beleza faltava, percebendo-se até mesmo a melodia de pássaros e 1000 cativantes perfumes de flores. Todo o conjunto se esbatia de um como luar azul matizado, lembrando os coloridos de Rembrandt. Isto é, partindo de tons mais fortes como sombreados para decrescerem de coloração gradativamente até o branco cintilante, pois estas nuances são luminosas, como neblinas que se iluminassem por lampadários inteligentes caprichosos. Nessa encantadora estância encontravam-se Victor Hugo e Frédéric Chopin. Vendo-os, nenhuma surpresa nos assaltou, pois não temos memória de quaisquer surpresas que nos assaltassem durante tais escapadas espirituais. Presente estava igualmente a entidade Gaston, que figura na obra com a sua personagem central. Acreditamos que nos ambientes esclarecidos do espaço, quando um dos seus habitantes ou componentes se prepara para a reencarnação, os que ficam lhe oferecem festividades de despedida, homenagens que dão em resultado essas solenidades espirituais, nas quais o belo atinge proporções inconcebíveis à mente humana, por mais artisticamente dotada que seja, visto que o belo, no invisível, é apanágio do virtuoso, do moralizado, do coração humanitário e fraterno, já identificado com as vibrações inerentes do verdadeiro bem. A pura intelectualidade desacompanhada de princípios excelentes que somente as verdadeiras qualidades do coração produzem, assim como a arte, por si só, com o séquito da vaidade, do orgulho, da falta de boa moral, não permitem a ascensão do seu cultor aos planos rutilantes do belo existentes no além. O que equivale a asseverar que nenhuma conquista feliz no além-túmulo será possível sem a renovação do espírito, ou seja, a sua reeducação moral. Percebemos que Victor Hugo presidiria a tarefa de Gaston, auxiliando-o nas narrativas com o poder do próprio gênio, pois teria sido amigo e protetor deste, quando encarnados ambos em Paris, tendo-o livrado mesmo da guilhotina, coadjuvado nos esforços para patentear a inculpabilidade do mesmo pelo professor Denisard Rivail, Allan Kardec, de quem o jovem teria sido discípulo. No entanto, era Charles quem nos esclarecia, e aqui tentaremos reproduzir suas palavras de então, por meio das recordações que nos ficaram e das intuições que nos afloram a mente sob as irradiações do mesmo dedicado amigo sob cuja vigilância estas páginas são escritas. Trata-se da solenidade de despedida de Gaston de... Jamais nós pudemos apossar o verdadeiro nome dessa entidade que no volume Amor e Ódio vemos alterado. Antigo amigo nosso, companheiro de ideias republicanos de Hugo em Paris. Sua beleza física foi célebre, pois sua plástica e mesmo a fisionomia apresentavam semelhanças muito pronunciadas com a estátua do Apolo de Belvedere. Sua vida, no entanto, primou pelos grandes infortúnios, verdadeiras desgraças que sobre ele se abateram. Despede-se hoje dos amigos da espiritualidade, porque entrará em preparativos para a reencarnação, o que absorverá suas atenções e cerceará a liberdade de que até agora vem desfrutando entre nós. Ele se sente cansado da Europa, como que aterrorizado dos férreos costumes, dos preconceitos excessivos, do materialismo desanimador ali existente, e reencarnará, por isso, no Brasil, de cujas plagas se enamorou para novos ensaios de progresso, à sombra generosa do Consolador,
que lhe acalentou o coração nos dias passados. Deseja ele narrar a sua história por intermédio do feito mediúnico e oferecê-la à mocidade da sua futura pátria como lição esclarecedora, que mostrará aos jovens descuidados do cumprimento do dever até onde poderão levar as inconsequências de uma juventude leviana e desregrada. Seus mentores espirituais aprovaram a pretensão, visto que o intento seria de utilidade geral. Todavia, Gaston não obstante intelectual primoroso na espiritualidade, não possui o poder mental nem a ascendência moral necessários à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo, tal o da criação, transmissão e conclusões morais filosóficas adequadas a uma obra educativa em moldes evangélico-espíritas, e por isso não concede diretamente ao médium o que se tornou de há muito seu ardente desejo. Victor Hugo, de quem ele foi grande admirador e amigo, prontificou-se a auxiliá-lo no tentame, pois Hugo possui todos os requisitos exigidos na espiritualidade para a exposição e posterior ditado de uma obra dentro desses moldes. Frédéric Chopin, alma sensível e bondosa, não conheceu pessoalmente Gaston sobre a terra, não obstante haver sido este até hoje um dos melhores intérpretes de sua música. Porém, afeiçoou-se a ele no espaço, visto que Gaston fora admirador sincero do seu gênio. Assim sendo, colabora aqui no momento com a sua arte para homenagear o amigo que se despede. Quanto a mim, que milito de preferência na terra, incumbido, mercê de delicados deveres, de procurar um cérebro mediúnico espírita para as necessárias experiências, pois a presente reunião é composta de entidades convictamente espíritas. Arrastei-te até aqui, visto ser este o meu dever como teu assistente espiritual que sou. Entretanto, para o ditado que se verificará neste momento, precisará o médium ter conhecido a França e lá vivido pela época a que o assunto se reporta. Precisará igualmente ter vivido na Itália, particularmente em Florença, por ocasião de um episódio ali desenrolado, assim como precisará ter conhecido a aristocracia, de uma forma ou de outra, através das reencarnações, pois que, a não ser assim, dificilmente encontraríamos em seus arquivos mentais ou subconsciência elementos para positivarmos o que irá ser narrado. Falo-te particularizando uma obra a ser modelada. No entanto, os informes que te forneço são a regra geral para os demais labores dessa espécie. Além disso, a parte doutrinária evangélico-espírita, sendo o móvel de uma obra literária mediúnica, deverá ser assaz cuidada. E o médium será, pois, indispensável possuir conhecimentos de tais matérias, a fim de tornar possível acionar-nos sua mente a nossa vontade por meio do mecanismo das vibrações, das sugestões, etc. Como vês, o ditado de um romance, de qualquer obra mediúnica, é trabalho fatigante e penoso para os doadores do além, razão pela qual insistiremos em aconselhar aos médiuns, em geral, incansáveis esforços em prol da aquisição dos conhecimentos da causa em que laboram, caso se interessem realmente pelos ideais em apreço.